Estas cavalas em conserva são super simples de fazer. Uma receita que podem fazer a qualquer altura do ano, é muito barata, o preço da cavala é dos mais baixos de todos. É um peixe mal amado e para mim é um peixe incrível. Vou-te ensinar a curar a cavala, a fazer um belo refogado, a cozinhar a cavala na perfeição e a servir esta cavala em conserva absolutamente épica. E por isso deixa já o teu like e vem comigo fazer esta cavala em conserva como deve ser. Siga! Ora, eu tenho aqui estas cavalas normais que consegui comprar no supermercado. A época da cavala está incrível. É o peixe que está provavelmente mais barato na peixaria. É super acessível e é delicioso e muito desvalorizado. Ora, eu já pedi para amanhar na peixaria. Agora vou retirar aqui a parte da cabeça de uma forma muito simples, com uma faca bem afiada e com muita delicadeza, porque a cavala pode não parecer, mas ela é muito frágil e acaba por se amassar com muita facilidade. Ela fica muito mole se vamos estar aqui, por exemplo, nem é só a filetar, é a mexer muito nela, ok? Portanto, mesmo os peixeiros às vezes acabam por dar-lhe aqui um trato tão agressivo que desfazem e amassam o próprio peixe. Ora, aqui está o nosso peixe já sem a cabeça. O que eu vou fazer agora é colocar aqui num tabuleiro e vou colocar bastante sal na cavala. Quando eu menciono bastante sal, é cobrir completamente todos os pedaços da cavala com sal grosso. Se for sal fino, o sal fino ele atua de uma forma mais rápida, ok? E eu passo já a explicar o que é que eu vou fazer. Vou cobrir então aqui a cavala com bastante sal e agora vou deixar repousar no frigorífico por 1 hora. Se for sal fino, que é o que eu estava a dizer, o sal fino ele penetra mais rápido e atua mais rápido. Então devemos deixar só por 40 minutos no frigorífico para não ficar demais com o tempero de sal, fica salgado mesmo. Agora vamos deixar 1 horinha no frigorífico, até já. Entretanto vou descascar o pimento verde, descascar o pimento vermelho, vou também descascar o tomate, depois vou cortar o pimento verde aqui em tiras, podemos também retirar as sementes que estejam no interior e as partes brancas. Honestamente para esta receita não é assim tão obrigatório que isto quando for à panela de pressão vai-se desfazer tudo. Agora vamos cortar em juliana ou então em meias luas fininhas, depois vou fazer exatamente o mesmo ao pimento vermelho. E agora vou fazer exatamente o mesmo ao tomate. O tomate, ele convém estar bem maduro, ok? Não dá para ser aquele tomate verde, porque senão não faz molho, não tem água, ainda está verde. Lá está, quando as coisas estão maduras, estão mais suculentas, estão mais saborosas. Principalmente o tomate que fica mais doce. Então, trabalhem sempre com tomate bem maduro. Aquele tomate que se estiver quase a desfazer, que vocês tocarem e está mesmo ali a babar-se, é esse tomate que é o ideal para isto. Agora vamos cortar aqui em tiras ou em cubos pequenos, ok? A ideia é cortar assim um bocadinho o tomate em pedaços pequenos, porque ele vai se acabar por desfazer completamente e vai formar um molho incrível. E por isso é que eu gosto de retirar a pele, porque assim a pele não existe e não se sente. Só se sente a textura do legume sem se sentir as peles. Eu pessoalmente gosto bastante, acho que fica muito melhor. Já temos o tomate bem cortado, os pimentos bem cortados, falta uma coisa muito importante. Vamos ainda laminar uma generosa quantidade de alho. Epá, estou mesmo a precisar de alguém que afie estas facas. Tenho aqui imensas facas para afiar e eu vou perguntar e para deixarem aqui nos comentários se conhecem alguém que afie as facas aqui em Portugal. Porque eu tenho pai umas 7 ou 8 facas completamente, não estão cegas, mas estão a precisar. Eu gosto das facas sempre na redline, gosto das facas super afiadas. E esta, que é uma faca que eu gosto muito, que mandei fazer à mão, não está na redline, então eu preciso de dar aqui um ajuste. Deixem aqui nos comentários se conhecem alguém que afie facas em Portugal, ou então mandem-me um e-mail e resolvemos isso, ok? Muito obrigado. E vamos também laminar aqui uma cebolinha. Ora, num tacho bem quente e com um fiozáceo generoso, fiozáceo de azeite, até cobrir o fundo, eu vou então colocar a cebola
refogar lá para dentro. Juntamente com a cebola entra também umas folhas de louro. Vou mexer muito bem aqui a cebola até que ela comece a amolecer um pouco. Assim que a cebola fica esbranquiçada e demora para aí uns 2 minutinhos, isto é uma coisa muito rápida, posso acrescentar os pimentos lá para dentro. Entro também com os dentes de alho e vou continuar a mexer tudo muito bem. Agora é um trabalho que é muito importante porque vamos começar a reduzir, a concentrar os legumes e vai desenvolver caramelização. E é importante que essa caramelização aconteça nos legumes porque é aí que vai desenvolver o sabor, ok? Este fundo que está a acontecer aqui é fundamental nesta receita e em todas as outras. Enquanto está aqui a refogar, aproveito para falar no meu livro, que já está disponível na FNAC, na WUC, nas lojas online e até às vezes no supermercado. Aproveitem porque está a ser um grande sucesso e já vamos na segunda edição. Muito obrigado. Ora, assim que os legumes começarem a ficar caramelizados, podemos entrar então com o tomate lá para dentro. Vocês estão a dizer assim, ai Paulo, é muita coisa, é muito tomate, é muito pimento. É, mas não se esqueçam que a cavala tem que ficar submersa sobre este tempero. Então é importante ter aqui uma generosa quantidade e é isto que vai fazer um molho muito rico. Vamos agora deixar concentrar e reduzir o tomate. E esta parte vai demorar um bocadinho mais de tempo porque demora mesmo a concentrar, não é? Entretanto, ainda não temperamos com sal, mas resolvemos já isso porque vamos temperar agora com sal e também com pimenta. Agora vamos continuar a mexer tudo muito bem. Agora vamos refrescar aqui com vinagre, uma generosa quantidade de vinagre. O próprio vinagre também refresca a panela, ok? Também ajuda a retirar todos os sabores. Está feito. Passado 1 hora, aqui está as nossas cavalas. Elas estão bem mais firmes. O sal deu-lhes aqui uma cura, que significa penetrar aqui um bocadinho dentro da carne do peixe e ficando assim um peixe mais firme, mas também muito mais saboroso. Agora vamos ter que retirar o excesso de sal. Para isso é muito simples. Vou passar a cavala dentro d'água e retiro assim o excesso de sal, ok? E já temos então a nossa cavala bem limpa. Ora, já tenho aqui o refogado, já tenho aqui a cavala, já tenho aqui tudo o que preciso para a próxima etapa. Vou colocar o refogado dentro da panela, vou colocar o refogado dentro da panela de pressão, ok? Depois coloco as cavalas bem organizadas aqui dentro. Tirar aqui uma fotografia antes para o Instagram. Quem me quiser seguir no Instagram, @terapia no fogo, ou no TikTok também, ou no Facebook. Vou agora tapar, panela de pressão. Agora, assim que levantar pressão, deixamos então 30 minutos, mas vamos baixar o bico. Estão a ver? Assim que levantar esta pressão, nós vamos diminuir para o mínimo e vamos deixar 30 minutos. Passado 30 minutos, vamos então desligar o bico do fogão e deixar perder a pressão da panela assim, em lume desligado. E agora vamos abrir, assim que perder a pressão, obviamente. Agora, com muita delicadeza e muito cuidado, que as cavalas podem se desfazer, vamos colocar aqui numa travessa. Eu sei que vocês vão estar a pensar assim, ai Paulo, mas 30 minutos na panela de pressão não é muito tempo, isso não vai desfazer o peixe todo? E eu digo, não. Vai sim desfazer o pimento, vai sim tornar o molho muito mais rico, mas não vai desfazer as cavalas. Até porque vocês estão a ver aqui, elas estão inteiras. Claro que temos que ter cuidado, ok? Claro que elas não estão mais cruas. O que vai ter aqui é muito molho, estão a ver? Vamos ter aqui um molho muito rico, muito encorpado, cheio de vida. Agora podem ajustar o tempero assim um bocadinho nesta altura. Eu diria que devia ser um bocadinho antes até, mas vocês não têm a percepção porque não sabem bem como é que a cavala vai estar em termos de sal, mas podem provar agora. Espetacular. Espetacular. Ácidozinho, ao mesmo tempo doce do vinagre, cheio de sabor da cavala. Espetacular. Isto com pão é outro nível. Olha aqui o molho está, estão a ver? Absolutamente épico. Isto é um prato que é para comer frio e por isso agora vamos ter que deixar arrefecer no frigorífico, pá, de um dia para o outro ou umas horas, ok? Até ficar completamente frio. Idealmente tem que estar submerso, as cavalas têm que estar submersas deste molho, como está agora, ok? Bom pessoal, já arrefeceu durante umas horinhas, está bem frio e, como eu disse, isto é um prato para servir frio. Isto é uma entrada, uma coisa para servir, prontos, como está. Podem comer quente? Podem comer com umas batatinhas cozidas, com uma batata frita,
um pãozinho, qualquer coisa. Idealmente vocês devem deixar isto de um dia para o outro, ou seja, quanto mais tempo passa, melhor fica. Idealmente mesmo de um dia para o outro. Se fizerem isto hoje, se deixarem a cavala dentro do próprio molho, ela vai ficar ainda mais apurada, vai desenvolver mais sabor e vai ficar muito mais suculenta. Claro que podem servir já, como é óbvio. O que vocês podem fazer para conservar e se calhar aguenta uma semana, na boa, é colocar aqui dentro de um Tupperware hermético, que feche muito bem e que sele, principalmente se fique bem selado. Colocam aqui dentro a cavala, podem fechar muito bem. Claro que isto não vai aguentar um mês ou 2 meses, ok? As conservas, elas são cozinhadas dentro do próprio recipiente ou são fechadas de uma forma em que tem a atmosfera protegida e que não desenvolve bactérias e mil e uma coisas. Os frascos são esterilizados depois da confecção, enfim, pasteurizados também, portanto há aqui um processo muito grande de conservação. Ainda assim, se vocês colocarem isto assim, aguenta uma semana na boa. Cavalo em conserva é propriamente um prato, não é para conservar no sentido literal. Está feito, pessoal. Idealmente tem que ficar mesmo submerso com o molho, ok? Ou seja, um bocadinho à semelhança daquilo que aconteceu no dia anterior, um bocadinho à semelhança daquilo que aconteceu quando nós estávamos a fazer a cavala, tem que ficar assim submerso, cheio de molho. Estão a ver? Tem que ficar assim mesmo, carregadinho de molho. Agora, se deixarem isto durante 3 ou 4 dias e forem comer, está de uma maneira. Está feito. Fica aqui a recomendação do Paulinho. Ora, para servir é simples, não tem nada que saber. Ouçam, isto é a coisa mais básica que existe da cozinha portuguesa. Cavalas em conserva, só que feita em casa. Como deve ser. Colocamos aqui num tachinho ou num prato ou numa travessa, qualquer coisa. Depois vamos servir com muita desta tomatada e muito deste molho maravilhoso. Porque este molho que está aqui, pessoal, é que é a riqueza da cavala. Porque sem este molho, esta cavala praticamente nem existe. Este azeite, esta cebolada, esta tomatada, esta potência de sabor, isto sim é a verdadeira. E eu quero só passar aqui uma mensagem, é que às vezes eu faço estas receitas, algumas delas são inspirações de outras receitas, outras são receitas como esta, que é de um grande amigo meu, uma pessoa que é até hoje uma inspiração a nível de cozinha, dos melhores cozinheiros, chefes de cozinha que eu já tive. Um grande abraço para o Manuel Pires, um grande amigo, um grande cozinheiro, um grande chefe, uma grande pessoa que me deu esta receita e hoje é um prazer imenso estar aqui a partilhar esta receita com o nível de audiência que tenho, a dimensão que tem o meu projeto, que eu nunca pensei. Um grande abraço para o Manuel Pires. E agora colocamos aqui umas folhas de coentros por cima, também podem servir com coentros picados, por exemplo, fica ótimo. E a nossa cavala está prontinha a ser servida. Olhem-me bem para isto, pessoal. Vamos aqui à parte mais complicada do vídeo. Vamos aqui provar a nossa cavala. Olhem para isto. Olhem para esta maravilha. Estão a ver? A espinha, por mais incrível que pareça, a cavala até nem é um prato, nem é um peixe que tem muita espinha. Tem esta espinha aqui do meio, estão a ver? Que é super simples de tirar. E depois podemos comer. Idealmente, o que é que eu faço? Pãozinho. Corto aqui um bocadinho de pão. Vou molhar neste molho maravilhoso. Vou mandar aqui um bocadinho deste molho maravilhoso com tomatada e depois pego aqui num bocadinho de cavala, coloco em cima. Agora sim a parte mais complicada. A melhor receita de cavala que vocês vão fazer. Absolutamente brutal. Meu Deus do céu. Agradeço imenso por assistir este vídeo. Não se esqueças de deixar like, subscreve o canal, utiliza o meu cupom FOGO na Prozis para 10% de desconto. Muito obrigado, até à próxima. Fui. Tchau.